Existem dois tipos de alunos de Excel quando eles estão iniciando. Tem uma galera que adora tabela dinâmica e tem uma galera que odeia tabela dinâmica. É impressionante como esse assunto é um divisor, é uma barreira muito grande durante o aprendizado de muitas pessoas que querem utilizar o Excel. E tem muita gente que aprende a usar a tabela dinâmica de forma rasa, de forma básica e nunca passa disso, porque ela acredita que aquilo já é o suficiente, então ela não precisa saber mais sobre aquele assunto. Mas galera, tem alguns pontos sobre tabela dinâmica que você precisa entender, que você precisa saber para você conseguir resultados bem interessantes nos seus projetos com velocidade, tá? Bom, primeiro de tudo, galera, você precisa entender para que serve tabela dinâmica, tá? Então a gente falou na aula passada, lembrando, essa daqui é uma sequência de 9 aulas onde a gente está falando sobre como você pode utilizar recursos super legais do Excel e simples de se aplicar, tá? Então não são recursos da NASA, são recursos que eu considero básicos, porque são muito fáceis de você aplicar e que vão trazer um resultado poderoso com velocidade no seu dia a dia. Como eu disse, essa é uma sequência de 9 aulas, essa daqui é a aula 5. Se você perdeu as aulas anteriores e está interessado em saber o que a gente falou antes, então eu vou deixar aparecendo aqui para vocês o link da nossa playlist completa para você poder assistir todas as nossas aulas. Essa planilha que vocês estão me vendo utilizando aqui, ela está disponível para vocês para download, para vocês poderem utilizar a mesma base de dados, os mesmos exercícios, junto comigo aqui na aula. Então, se você ainda não fez o download, pausa um pouquinho o vídeo, vai lá na descrição do vídeo, pega um dos últimos links que vão estar disponíveis lá para você, que tem justamente o link para você fazer o download desse arquivo aqui, lá na nossa pastinha do Google Drive, tá? Que eu disponibilizo lá todos os arquivos de exercício que a gente usa aqui no canal, beleza? Bom, então, para que serve tabela dinâmica, galera? Pensa o seguinte, o Excel, ele é um software de programação, tá? Então, entenda que o Excel é um software de programação. Quando você faz uma tabela, você faz uma planilha, o que você está fazendo é criando um software. Você está criando um programa de computador que vai automatizar alguma coisa para você. Seja uma conta simples ou seja até talvez uma ação muito mais complexa, como envio por e-mails ou coisas do tipo, que a gente tem inclusive vários tutoriais aqui com o VBA ensinando a fazer coisas do tipo. Mas dentro de dados, você pode organizar os seus dados de 3 formas diferentes aí do Excel, pensando aí das formas mais básicas, tá? Você tem o seguinte, a lista, tá? Então isso daqui é uma lista de dados, tá? Ela é grande, ela tem aqui talvez aí 700 linhas aí de preenchimento, então ela já é grande, não importa se a sua lista tem apenas uma linha preenchida ou se ela tem 1 milhão de linhas preenchidas. Isso daqui sempre vai ser considerado uma lista. E o que é uma lista, Lucas? Lista é uma base de dados que você simplesmente preencheu. Ela não tem nenhuma mecânica e ela não tem nenhuma facilidade de uso para você. É o que a gente normalmente usa para a maioria das condições, tudo bem? Na aula passada, na aula 4 dessa sequência, a gente falou sobre a tabela de dados. A tabela de dados, ela é um passo já a mais. O que ela faz? Ela vai pegar essa sua lista e vai transformar essa lista num endereço inteligente. Dessa forma, fica mais fácil de você se referenciar aos dados que você tem naquela sua tabela. Agora sim, ela se torna uma tabela e você também vai conseguir facilitar todas as suas contas, como a gente viu nos exercícios da aula passada. Poxa, Lucas, e a tabela dinâmica? Qual que é a diferença? Tabela dinâmica, galera, serve para você resumir dados. Simples assim. Quando que eu quero resumir meus dados? Quando eu tenho uma base de dados, normalmente inclusive desconhecida, e eu preciso apresentar um cenário, eu preciso entender um cenário para uma tomada de decisão futura. Por exemplo, aqui a gente está falando lá daquela mesma base de dados que a gente utilizou na aula passada, em que a gente tem uma data de venda, um vendedor, um cliente, um produto, um valor previsto e um valor realizado. Eu não tenho condições de ficar analisando esses números um por um. Isso seria um absurdo, porque tomaria muito tempo e provavelmente eu vou acabar me confundindo ou errando. Então,
Aqui a tabela dinâmica vai te ajudar a entender como isso se comporta. Mas o que você precisa entender, e onde a maioria dos alunos acaba errando, você precisa saber o que perguntar, né? Então pense que você está sempre criando perguntas aqui dentro, tá? Então você precisa saber o que você quer perguntar, o que você quer entender, o que você quer analisar. E normalmente quando eu pergunto isso para um aluno, principalmente nas aulas particulares, onde a gente tem uma facilidade maior para conversar, eu percebo que a resposta vem algo como: eu quero analisar tudo, né? É uma resposta genérica, tá? E a gente tem esse padrão. Por exemplo, quando eu falo dentro da consultoria, eu vou até alguma empresa para realizar minha consultoria e eu pergunto para a alta direção, para o dono, para o CEO, quanto que você gostaria que a sua empresa faturasse? A resposta normalmente é o máximo possível. Aí você pergunta, talvez para um empreendedor que está começando, quanto tempo você está disposto a dedicar para o seu negócio? O tempo que for necessário. Percebe que a gente tem esse padrão de resposta que é intangível, tá? E quando alguma coisa é intangível, fica muito difícil de trabalhar com ela. A mesma coisa acontece aqui no Excel, tá? Então, você nunca está querendo analisar tudo. Mesmo que você queira analisar uma grande quantidade de coisas, isso é feito passo a passo. Então, isso é muito importante. Isso aqui ajuda você a conseguir construir projetos interessantes e muito impressionantes. Por quê? A maioria das pessoas quer começar pelo fim, quer começar a construir o projeto pelo telhado. E não se faz isso, não tem lógica fazer isso. Então, o que você vai fazer? Entenda minimamente os seus dados primeiro. Então, eu sei que eu tenho ali o vendedor, cliente, produto e realizado, por exemplo. Então, eu estou falando de quanto eu vendi, quanto cada vendedor vendeu. Aí, só que dentro dessa situação, concorda comigo que talvez a minha pergunta seja o seguinte: qual será o meu cliente mais representativo? Olha que situação, qual será o meu cliente mais representativo? Ou seja, quem é aquele cliente que mais compra da minha empresa? Quem é o cliente que menos compra da minha empresa? Isso é uma pergunta bastante interessante. Outra questão, imagina que eu estou perguntando o seguinte: quem é o meu cliente que compra mais serviços de suporte? Então, eu estou agora perguntando, quem é o cliente que mais compra serviço de suporte? Então, olha que interessante, eu mudei a pergunta, uma pergunta totalmente diferente. Eu posso perguntar, quem é o vendedor que mais trouxe faturamento? Isso é uma coisa. Outra coisa é, quem é o vendedor que consegue melhor resultado vendendo para o cliente Goodyear, por exemplo? Olha que diferença. Então, eu estou querendo melhorar essa venda talvez para Goodyear. Eu quero saber quem é o cara que consegue vender mais lá. Talvez a gente possa entender com ele como ele faz isso e fazer com que todo mundo venda mais para esse cliente ou outros clientes parecidos. Olha que legal, galera. Então, percebe que você, né, o humano, ele não vai dedicar a energia dele na fórmula, não vai dedicar a energia dele em fazer um gráfico maravilhoso com esse tipo. Não, isso é fácil de fazer com o Excel e ele tem que ser fácil. A mesma coisa vale para o Power BI, a mesma coisa vale para o Google Sheets, a mesma coisa vale para qualquer software de cálculo que você utilize. Até uma calculadora é assim. O poder realmente está em você saber utilizar essa ferramenta para transformar aquilo que você entende com base na sua experiência, no seu conhecimento ou naquilo que a gente chama às vezes de know-how ou saber como, né? Então, que seria justamente esse acumulado, esse agregado entre conhecimento e experiência do teu trabalho. Bom, então eu vou entender aqui, galera, que a primeira análise que eu quero fazer é justamente quem são os meus clientes que mais compraram da minha empresa. E eu quero saber isso, galera, ao longo do tempo. Então eu quero olhar lá para janeiro, quero saber quem foi que mais comprou, quem comprou menos e coisas do tipo. Tá? Então essa é a primeira pergunta que eu quero fazer, tudo bem? Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, para facilitar o meu trabalho e o meu futuro, eu vou transformar essa lista em tabela primeiro. Foi por isso que a gente aprendeu a usar tabela antes de usar a tabela dinâmica, tá? Por que, Lucas, não pode transformar direto em tabela dinâmica? Pode. Qual que é a diferença?
se você transformar isso daqui em tabela primeiro, e você depois vier aqui embaixo e preencher uma nova linha, a tabela vai atualizar o range, porque lembra, era um endereço inteligente, e a tabela dinâmica, consequentemente, também já vai atualizar os dados sozinha, sem você precisar ficar fazendo a tabela dinâmica de novo, tá? Ficar pedindo para ela recalcular ou atualizar os cálculos. Ela já vai atualizar automaticamente, você fazendo dessa forma que eu vou fazer aqui, tá? Então isso facilita a sua vida. Então o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou pegar esse cara, vou transformar em tabela, então eu cliquei nele, Ctrl Alt T, tá? E vai aparecer essa janelinha de criar a tabela. E aí eu vou colocar aqui, olha, eu vou dar um nome para ela, tá? É importante que você dê um nome para a tabela, então eu vou vir aqui design da tabela, tá? Tabela 3. Por que tem que pôr nome? Tem aluno que me pergunta. Por conta do seguinte, se você não dá nome para a tabela, você vai gostar disso. O natural é esse, você vai gostar de tabela quando você começar a trabalhar com elas. E aí, você vai perceber que você está criando 5, 10, 20 tabelas. Eu já tive projetos com mais de 20 tabelas. Imagina para você lembrar depois qual que é a tabela 1 e qual que é a tabela 20. Então coloca um nome, isso facilita a sua vida. É para você trabalhar fácil, não tenha preguiça de fazer isso, por favor. Então o que você vai fazer? Vai colocar aqui um nome, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, tab. Como eu estou aqui numa situação da aula 5, eu vou chamar tab aula 5. Então percebe que eu estou pegando, ó, um prefixo, isso é importante. Eu gosto de usar isso, não é mandatório, mas vai te ajudar. Por quê? Porque se eu fizer assim, tudo que eu criar de tabela vai ficar junto. E aí, daqui 2 anos, quando eu for fazer uma manutenção nessa tabela, eu só preciso escrever tab e vai aparecer todas as tabelas que eu tenho dentro do meu projeto. Se eu tiver 5, vai aparecer 5. Se eu tiver 20, vai aparecer 20. E aí eu posso ler, opa, eu quero a tabela lá da aula 5. Então fica muito fácil para eu lembrar qual é a tabela certa. Pensa nisso, tá? Isso vai ajudar você. Eu trabalho com Excel pelo menos umas 6 ou 8 horas por dia, tá? Já faz alguns anos. Eu comecei com Excel lá quando eu tinha 11 anos de idade. E então já fazem mais de 20 anos e isso me assusta um pouco. Mas o que acontece é que esse jeito é mais fácil, tá? Confia. Então o que eu vou fazer? Enter, deu lá o nome para sua tabela. Agora, estou aqui ainda em design da tabela, você já pode vir aqui, olha o que o Excel coloca, resumir com tabela dinâmica. Olha como tabela dinâmica serve para fazer resumo, percebe? Então, resumir com tabela dinâmica. Vou clicar nesse botão e aí vai aparecer essa outra janelinha aqui para mim, olha. O que eu quero resumir? A tabela 5, tabela da aula 5. Então, onde que eu quero resumir? Eu posso fazer isso numa nova planilha, só clicando aqui, que ele vai abrir uma planilha nova para a tabela dinâmica, mas eu não quero fazer isso. Eu vou vir aqui em planilha existente e aí eu posso digitar o endereço onde essa tabela dinâmica vai aparecer. Eu vou usar aqui a célula H1, tá? Então ele percebe que ele escreveu o endereço, então aula 5, tabela dinâmica, H1 travado, né, ou congelado. E vou dar OK. Vai aparecer, olha, tabela dinâmica 1, e aí ele vai vir todos os meus títulos, vão vir aqui, aparecendo para mim nos campos da tabela dinâmica, tá? Uma coisa importante é, você vai ter aqui a análise da tabela dinâmica, percebe que ela se chama tabela dinâmica 1. Então, novamente, eu aconselho que você dê um nome para essa tabela dinâmica. Eu costumo fazer assim, olha, para a tabela dinâmica, tab D, tabela dinâmica, underline, aula 5, por exemplo. Então, tab aula 5 é uma coisa, tab D aula 5 é outra. Percebeu? Então, como eu tenho pouca criatividade para nome, esse prefixo diferente me permite fazer repetir o mesmo nome para coisas relacionadas. E aí fica muito mais fácil. Por quê? Assim, quando eu digitar lá tab, vai aparecer que eu tenho uma tabela e que eu tenho uma tabela dinâmica. Como eu estou acostumado com esse padrão aqui, tab, tab D, eu sei que a tab é uma tabela de dados e a tab D é uma tabela dinâmica. Então isso facilita a minha vida no futuro, tá? Dei Enter, ele já salvou o nome. Então o que eu até apareceu aqui, olha, tab D aula 5. Aí o que eu vou fazer aqui, galera? Aqui é o segundo ponto aí de maior erros, aí maior frequência de erros aí dos alunos, tá, galera? Por quê? Porque o pessoal vê essa listinha e vê esses campos aqui embaixo. Como que eu monto a tabela dinâmica? Eu tenho que pegar esses dados que estão aqui e organizar nesses campos aqui de baixo. Só que qual que é o primeiro ponto,
tá? Então isso é importantíssimo, talvez eu acho que um dos pontos mais importantes dessa aula, tá? Por que o aluno erra? Porque ele tenta pegar todos os campos aqui, essa é a primeira possibilidade. Ele tenta pegar todos os campos e organizar todos eles, só que não cabe, não dá certo. Por quê? Lembra daquela ideia de analisar tudo? Não, não é isso que eu estou fazendo. Eu quero analisar uma situação. Qual que era a minha situação mesmo? Qual é a representatividade de cada cliente, ou seja, quanto que cada cliente compra de mim dentro ali por mês, tá? Então eu quero por mês, tudo bem? Então o que eu estou dividindo, o que eu estou olhando? Primeira pergunta que você vai fazer é o seguinte, olha, qual é o valor que eu quero que seja apresentado na minha tabela dinâmica? Esse é o segundo motivo de erro nessa etapa. O aluno às vezes não tem uma estratégia de preenchimento, tá? Então, o que eu estou querendo apresentar? O que eu estou querendo analisar? É o realizado, é o campo realizado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o realizado, olha, vou clicar, eu estou segurando ele, você vai arrastar ele aqui, olha, em valores. Por quê? Eu quero que ele analise para mim, resuma para mim esse campo de realizado. E daí você vai perceber que ele escreveu lá, soma de realizado, a gente vai falar disso daqui a pouco, e já trouxe o quanto que os meus vendedores fizeram do total. Então isso que ele fez é um resumo. Ele pegou essa linha, essa lista, essa tabela de 700 linhas e reduziu para uma só. Só que para mim isso não é interessante. Por quê? Eu preciso daquela divisão que a gente conversou. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui agora, olha, e vou nas linhas, eu vou avisar para o Excel, vou declarar para o Excel como eu quero que ele separe essas informações. E eu disse que eu queria separar por meses. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, pegar a data e vou jogar aqui em linhas. E aí você vai perceber, olha, ano 2020, 2021, aí tem trimestre e meses. Então para mim isso daqui vai ficar bem legal aqui já. E até se eu vier aqui nesse maisinho, olha, ele vai mostrar ali trimestres. Eu não gosto dessa questão aqui de trimestres, mas eu sei que tem muita gente que utiliza. Talvez eu não goste porque eu nunca fui de trabalhar direto com contabilidade, com finanças de empresas, a não ser hoje que eu cuido da minha empresa pensando na questão financeira, mas ainda assim eu tenho um olhar muito mensal, ok? Então por isso eu não quero que ele mostre aqui em trimestres para mim. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, olha, no trimestres e remover esse campo. Então o que ele fez? Agora só tem anos, meses e data. Então olha que legal, aqui ele vai mostrar para mim o resumo por mês. Só que se eu abrir mais aqui, ó, clicar nesse maisinho, vai mostrar por dia. Será que eu quero saber por dia? No meu caso, não faz sentido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, data, vou vir aqui e remover esse campo. Então, sobrou por ano e por mês. Então, essa é uma divisão que eu acho interessante para essa visualização. Percebe que eu estou colocando aqui para vocês um cenário. Não estou dizendo que o trimestre é inútil ou que a data é inútil. Não. No meu exemplo, para essa aula, eu quero mostrar dessa forma. Tudo bem? Beleza, então agora eu já consigo saber, olha, no ano de 2020 esse foi o faturamento, por meses aqui em 2020 esse foi o faturamento em cada mês. Aqui é a mesma coisa. Aí galera, só que esse número aqui não é nada amigável para mim. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, olha, nesse soma de realizado, clicar nele, vai aparecer essa janela aqui, olha, configurações do campo de valor. E esse aqui é um campo mágico, digamos assim. Por quê? Aqui você pode falar para o Excel como que você quer que ele analise, como que você quer que ele faça esse resumo. O padrão dele para números é que ele faça a soma ou a contagem, tá? Então o que você pode fazer além disso? Ele pode somar, contar, tirar a média, pode mostrar o valor máximo, o valor mínimo e o produto, tá? Então a multiplicação. Aí depois você tem contar números, então não só contar valores, mas contar números. Calcular o desvio padrão. O desvio padrão, esse P eu não me lembro dele, mas enfim, falhou aqui na estatística, peço desculpas para você. Se tiver um estatístico, lembra aí para mim o que é esse desvip, desvipar de P, deixa aqui nos comentários se isso vai ajudar, tá? Mas deu um branco aqui para mim. O VAR e o VAR P, que se eu não me engano é a variação padronizada, tá? Mas o que acontece? Inclusive aqui eu acho que é o desvio padrão, padronizado, coisa do tipo. Enfim, o que vai acontecer, galera? Aqui você pode então escolher, eu quero soma mesmo, tá? Se você vier aqui, olha, mostrar valores como, você pode ainda, depois dele fazer essa conta,
dizer para ele como você quer que ele analise. Então ele está aqui, olha, sem cálculo, mas você também pode falar para ele mostrar a porcentagem do total. Então, quanto que aquele valor representa do seu total, quanto que eu tive ali por coluna, né? Então, porcentagem por coluna, porcentagem por linha, porcentagem de, e daí você pode falar com relação a alguma coisa. Total de linhas pais. O que seria a linha pai, galera? 2020. Então, ele vai analisar. Dentro de 2020, se eu quisesse, eu poderia fazer e mostrar. Eu faturei 20% em janeiro, 30% em fevereiro, sem precisar calcular isso na mão, tá? Diferença de, porcentagem de diferença, soma acumulada. Olha quanta coisa dá para você resumir aqui, galera. Tem muita coisa bem legal, tá? Dá para fazer sem precisar fazer conta nenhuma. Por isso daqui é legal, tá? Sem precisar fazer conta nenhuma. Então, eu vou deixar sem cálculo mesmo. E o último campo que é legal aqui é o seguinte, olha, você pode vir aqui em formato do número e aqui você pode formatar como aquele número vai aparecer. No caso, a gente está falando de dinheiro, então eu vou usar aqui o contábil, tá? Deixar duas casas mesmo e aí vou dar OK. E aí você vai perceber que quando der o segundo OK, tudo virou dinheiro, tá? Então fica mais fácil aí para você poder trabalhar. Tudo bem, galera? Ótimo. Só que eu também disse que eu queria separar isso por cliente, porque eu quero saber qual foi o cliente, né, qual foi a parcela, né, a divisão de todos os clientes ao longo dos meses. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, vou pegar agora o cliente e vou colocar aqui em colunas, porque seria uma subdivisão, tá? Então seria uma subdivisão. E aí vou até fechar aqui, olha o que ele fez para mim, ó. 2020, janeiro. Quanto que eu vendi para o Banco do Brasil? 14 mil. Quanto que eu vendi para o Bandac? 19.500. Quanto que eu vendi para o Bradesco? 21. Quanto que eu vendi para a CSN? 39. E assim por diante. Olha que legal, galera. Isso aqui é muito poderoso aí para você poder trabalhar, tá? Então percebe, eu só usei 3 campos da nossa tabela e olha que resumo legal que a gente fez aqui, né? Então em poucos cliques aí para vocês, tá? Aí alguém vai me dizer o seguinte, poxa, legal, ótimo. Mas olhar essa tabela é ruim, né? Eu preciso apresentar painéis de indicadores, eu preciso apresentar dashboards. Como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, vou pegar isso daqui, tá? E eu posso, tá vendo? Eu tô aqui em análise da tabela dinâmica, eu posso criar um gráfico dinâmico, tá? Tem aula aqui no canal só falando de gráfico dinâmico. Tem uma série, eu vou deixar no final aqui do vídeo para vocês, tá? Como uma sugestão para quem gostou aqui de tabela dinâmica, para quem precisa trabalhar com isso, tem uma sequência de 3 aulas, se não me falha a memória, onde a gente aprende do zero, faz tabela dinâmica, monta a tabela dinâmica, monta o gráfico dinâmico, que é o que a gente vai fazer agora, segmentação de dados e por último transforma tudo num dashboard legal, tá? Então tem aula falando disso, super bacana, eu vou deixar para vocês aqui no final, como uma dica aí para vocês de estudo, tá bom? Beleza, galera, o que eu vou fazer agora? Eu preciso escolher o tipo de gráfico que eu quero utilizar, tá? E aqui também é perigoso. Olha esse gráfico aqui, por exemplo, não vai dar para entender nada. Mas, e se eu usar esse outro cara aqui, ó? Aqui eu consigo ter uma visão já bem mais interessante, E é ele que eu vou usar justamente porque esse é um gráfico que eu gosto bastante, mas que eu falo pouco aqui no canal, tá? E eu percebi isso numa aula particular recentemente, onde a gente usou esse gráfico e eu percebi que o aluno não entendia a leitura desse gráfico. Então eu vou usar ele justamente para a gente poder conversar um pouquinho sobre, tá? Então eu vou pegar coluna empilhada, ok. Ele vai criar aqui para mim o meu gráfico, tá? Eu vou trazer esse gráfico aqui pro ladinho. Deixa eu dar um espaço aqui. Vou trazer esse gráfico aqui, olha. E aí, olha que legal, galera. Se eu alargar aqui, olha, para ele ficar mais legível pra gente, deixar ele maiorzão. O que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter o seguinte, né? Primeiro, em janeiro, se eu pegar todos esses pedacinhos de coluna aqui, olha, é o meu faturamento total. Então, essa coluna colorida inteira representa o faturamento total. Então assim fica fácil de saber que eu faturei quase 200 mil ali, 170 mil mais ou menos ali, 180 quase. Percebe que eu nem preciso do número aqui, porque só pelo vão já fica fácil aqui de perceber. Aí, olha, se eu olhar no mês seguinte, caiu as minhas vendas, tá? Então de janeiro
para fevereiro, meu faturamento caiu. Então estava lá na faixa de 170, 180 mil, caiu para quase 150. Então caiu 30 mil reais. Só que, como que foi essa flutuação dos clientes? Aí fica fácil, porque eu consigo determinar pelas cores. Então, por exemplo, o azulzinho, olha, aqui de baixo é o Banco do Brasil. Então, essa parcelinha azul aqui de baixo, que está em quase todos, só nesse daqui, olha, nem apareceu azul, porque eu não vendi nada para o Banco do Brasil em fevereiro de 2021. Olha que legal. O que eu vou ter? Quanto que eu vendi para o Bradesco? E aí, se eu olhar aqui, por exemplo, em julho de 2021, eu vendi, se eu colocar o mouse em cima, já vai aparecer o valor, olha, 42.580 por Bradesco. Foi o mês claramente que eu mais vendi para o Bradesco, por exemplo. Agora, se eu olhar o mês que eu tive resultado mais interessante, né, o resultado mais legal foi esse daqui, olha, abril ali de 2021. E o que eu fiz? Quem foi que comprou bastante em abril de 2021? Ah, foi esse laranja aqui, olha, que é o Bandac. Ele comprou de mim 59.400 e esse marronzinho aqui que é a Pirelli, que comprou 45 mil reais aí de mim. E olha que interessante, isso não é normal para Pirelli. Então o que eu estou analisando? É lógico que aqui, pessoal, os dados que eu estou utilizando são dados fictícios, tá? Isso aqui foi inventado utilizando a fórmula aleatório entre. Mas, numa situação real, você consegue sim usar isso daqui para poder determinar como está a sua distribuição aí de faturamento ou distribuição de uma representatividade. Então, qual o poder desse gráfico? Você vai pegar uma totalidade, faturamento, e dividir ele em frações. Então, faturamento por cliente. É como se você estivesse fundindo um gráfico de colunas, que serve para esse tipo de comparação, com um gráfico de pizza. Só que você tem um gráfico de pizza dentro de cada coluna. Por isso que ela fica coloridinha desse jeito. Legal, né, galera? Bom, mas o que você pode fazer além disso para deixar esse gráfico mais legal e melhorar aqui a sua avaliação, tá? Você pode fazer o seguinte, com o gráfico selecionado, vem aqui, olha, em Gráfico Dinâmico Analyze, e vai ter esse botão aqui, olha, opções de campos, tá? Botões de campos, né? Você vai clicar nele e ele vai sumir todos aqueles botõezinhos de filtro e tal aparecendo aqui, olha. Isso vai dar mais espaço para você. Outra coisa que você pode fazer é vir aqui nesse maisinho, tá? Assim como a gente faz um gráfico normal, e editar, colocando e tirando o que você quiser. Por exemplo, quero rótulos de dados. Então, eu vou clicar aqui, olha, marcar ele, vai aparecer um monte de coisa aqui. Se eu vier aqui rótulos de dados, eu consigo determinar onde que eu quero esses rótulos aparecendo. Mas percebeu que ficou quase impossível de ler isso, né? Então, nesse gráfico aqui, eu acho que isso é bem ruim da gente ler. Tem algumas estratégias que dá pra gente usar? Tem, com certeza. Tem estratégias que dá pra você aplicar que vão trazer um resultado legal para isso. Por exemplo, apresentar o total como uma linha, né, que ficaria oscilando ali em cima, e nessa linha você colocar o rótulo, e não aqui. Aqui é só para mostrar para vocês como vocês fazem para pôr isso, tá? Então deixa eu tirar, que aquilo me dá agonia no olho aqui. Você vai ter barras, você vai ter tudo aqui certinho, bonitinho, para você poder incrementar o seu gráfico da melhor forma possível para você. Tudo bem? Agora, isso daqui é um gráfico dinâmico. Qual que é a diferença de um gráfico dinâmico para um gráfico normal, digamos assim, né? É o seguinte, olha, com o gráfico dinâmico você também pode criar resumos e analisar cenários, tá? Então, se eu vier aqui com o gráfico selecionado ainda, em Gráfico Dinâmico Analyze, você vai ter o seguinte, segmentação de dados. Então, se eu vier clicar nesse botão, vai aparecer todas as colunas lá da tabela dinâmica, e eu posso selecionar qual coluna eu quero, ou qual informação eu quero para criar filtro, tá? Então, por exemplo, eu quero saber por vendedor, eu quero filtrar aqui também, olha, deixa eu ver aqui, por produto, vendedor e produto. Percebe que eu não preciso pegar todos, eu vou pegar só esses dois. Ok, vai aparecer duas listinhas aqui para mim que eu vou deixar aqui do lado, olha. Então, produto e o vendedor. Vou jogar aqui para baixo, puxar aqui um pouquinho esse cara. Perceba que eu não estou tentando deixar bonito isso daqui, tá, galera? Não é o propósito dessa aula fazer ficar apresentável, coisa do tipo, tá? Mas é justamente mostrar o recurso para vocês. O
que isso aqui faz, galera? Isso aqui é um filtro. Então, aqui se eu estou sabendo o faturamento, estou sabendo o faturamento total. Agora, imagina que eu quero saber como que é o faturamento dessa divisão, né, por clientes ali, por período, só que só de consultoria. Então, eu cliquei aqui em consultoria, percebe que o gráfico mudou. Então, assim eu consigo analisar como é que está indo minha venda de consultoria. Então, ó, aqui em março de 21 foi o mês que eu mais vendi consultoria. E pelas cores eu consigo saber que o verdão aqui, que é deixa eu até achar, o Bradesco, o Bradesco não, né? A Samsung, na verdade, as cores aqui não estão ajudando muito, né? Você escolheria cores mais interessantes, tá? Mas o laranja, né, que é o Bandac, e a CSN, que é o azul, aqui nesse azulzinho, são os que mais compraram o serviço de consultoria nesse mês. Outro mês, olha, foi setembro de 2020, onde vai aparecer em destaque o roxinho, o laranja e esse azul. Então vai ser o roxinho Firestone, o laranja Bandac e o azul último ali, o Banco do Brasil. Então olha que legal, galera. Terminei de analisar a consultoria, agora quero analisar desenvolvimento. Clicou aqui, ele já resumiu tudo para você para desenvolvimento. Beleza, agora eu quero saber como é que está o resultado do Altair com relação à venda de desenvolvimento. Então olha que legal, Altair desenvolvimento. Então aqui vai ser o resultado dele. Então o Altair vendeu lá em janeiro de 2020, ele vendeu só para o Banco do Brasil, só para Michelin, né? Então, e ele vendeu quanto? 7.600 para Michelin. Será que isso é bom ou será que isso é ruim? No mês de fevereiro, ele vendeu para Michelin de novo, só que também vendeu aqui para o Banco do Brasil. Então, ele conseguiu 2 clientes ao invés de um só. Perceberam a ideia? Se eu vier para cá, em abril ele vendeu bem. Em abril ele conseguiu fechar 4 negócios aí de desenvolvimento, né, com clientes diferentes. Né? Eu nem sei se são só 4 negócios mesmo, mas atingiu 4 clientes diferentes. E, consequentemente, o faturamento dele foi maior. Só que isso aconteceu uma vez só e depois já caiu e normalizou. Então, por que será que isso aconteceu com ele? Né? Se eu olhar o Joseph Crispim aqui, por exemplo, aqui, olha, ele vai ter outro comportamento. Então, percebe que eu consigo ir analisando, galera, passo a passo isso para chegar no que eu preciso de avaliação, tá? Outra coisa que eu posso fazer, ó, vou tirar o filtro aqui nesse xizinho, voltar ele ao normal. Outra coisa, por último, aí que eu posso fazer é vir aqui em gráfico dinâmico Analyze e usar essa inserir linha do tempo. E aí vai aparecer o único campo que a gente tem a ver, que tem na nossa tabela, que tem a ver com tempo, tá? Vou marcar ele, vou clicar aqui no botão OK e vai aparecer aqui pra gente o que a gente chama de linha do tempo. E essa linha do tempo é super legal, porque ela é um filtro temporal. Então, começando aqui de 2020, olha, quero analisar lá o primeiro trimestre, por exemplo. Então, selecionei aqui, vai mostrar janeiro, fevereiro e março de 2020. Agora eu quero, por exemplo, o segundo semestre, né? Então, ali de julho até dezembro de 2020. Olha lá, ó. Percebe, conforme eu vou clicando, eu vou selecionando aqui, galera, esse filtro já ajuda. E eu posso usar esse filtro junto com esses daqui. Então, eu posso olhar lá, o Antônio da Silva, como é que foi o resultado do Antônio da Silva, independente do produto, dentro desse semestre. Então, eu quero analisar lá como é que está indo o resultado dele. Eu quero saber o último trimestre, o primeiro trimestre ali de 2021, perceberam? Olha que poderoso isso daqui, galera, para fazer a sua avaliação. Percebam que aqui eu estou utilizando uma única avaliação de cenário, estou utilizando apenas um gráfico. Quanto mais você vai se avançando, se aprofundando nisso, mais você consegue trazer resultados poderosos aí para suas avaliações. Tabela dinâmica, então, aí, galera, serve para você fazer um resumo e analisar com velocidade cenários que dependem de uma hipótese que você vai criar para poder testar, ok? Se faz sentido para você, galera, se inscreve no nosso canal. A gente vai trazer conteúdo todas as terças, todas as quintas-feiras. A gente tem mais de 200 vídeos aqui já no canal. Com certeza, mais de 200 horas aí de tutorial, de explicação, tudo detalhadinho para você aqui dentro. E se você ficar com dúvida, se você tem aquele assunto que você está sofrendo aí no Excel, você gostaria de uma ajuda, deixa aqui nos comentários e eu vou fazer o possível para poder te ajudar. Tá? Então eu vou te responder, eu vou te atender e, se possível, eu vou até fazer um vídeo específico para tratar a sua dúvida. Tudo bem? Galera, quer conhecer um pouquinho mais sobre a gente? Vem no primeiro link da nossa descrição do vídeo. Lá você vai ser direcionado para o nosso site e lá você vai ter todas as informações sobre o nosso trabalho, sobre as nossas consultorias, sobre os nossos cursos, tá?
Tá? Então a gente tem vários cursos super legais, inclusive eu estou aconselhando, que está com uma condição super legal, o nosso curso de Excel do básico ao avançado. Então é uma condição muito legal. 40 horas de aula, certificado, apostila, suporte técnico vitalício, acesso ao curso vitalício pode ser feito gravado ou em turma ao vivo, você escolhe, tem as duas modalidades aí para você. A turma ao vivo está saindo por 12 parcelas de R$ 58,10. Eu vou deixar claro aqui para você não se sentir enganado, nada do tipo. Nosso curso está saindo por 12 parcelas de R$ 58,10. Super barato, tá? Um preço bem legal. Poxa, Lucas, isso vai apertar para mim e tudo mais. Então, o curso gravado está saindo por R$ 16,30. 12 parcelinhas de R$ 16,30. Tá? Eu entendo que na maioria dos lugares do Brasil hoje não dá para nem tomar um café com esse valor. Tá? Então é isso que a gente está cobrando aqui para a matrícula do nosso curso super completo, onde você vai aprender tudo que você precisa saber para trazer resultado real nos seus projetos, no seu trabalho, passar uma entrevista de emprego, fazer o que você precisa fazer para a sua carreira crescer, para a sua carreira ir decolar. Tá? Quer saber mais? Entra no nosso site, vem falar com a gente e a gente vai te ajudar. Eu vou ter prazer em tirar todas as suas dúvidas e vai ser ótimo contar com você em uma das nossas turmas. Beleza, galera? Bom, muito obrigado. Fico por aqui. Até a nossa próxima aula.